Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estênio Moura aqui, especialista em produtividade humanizada e gestão de escolhas no tempo. Vamos falar hoje sobre burnout. Em 2020, eu fui diagnosticado com burnout e eu não percebi alguns sintomas. Eu acreditava que alguns sintomas que eu tinha eram sintomas normais da vida agitada, da correria de uma grande cidade, de ter um cargo como eu tinha de diretor, cheio de desafios, cheio de problema. Só que eu quero trazer aqui para você hoje 5 sinais de que você pode estar a caminho de um burnout, ou seja, de um esgotamento total, de um apagão, vamos dizer assim, e que não necessariamente esse apagão ele é um apagão literal, né. Eu não tive um apagão literal, eu tive algumas consequências que me fizeram, no final das contas, ser diagnosticado com burnout. Veio uma depressão também, eu já contei essa história aqui no canal, mas eu quero contar um pouco como é que as coisas acontecem ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra que você tem um burnout, a coisa vai acontecendo aos poucos. Muito bem, deixa eu arrumar aqui o microfone. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Primeira coisa que a gente precisa entender, vamos dividir esse vídeo em 3, tá? Primeira parte, rapidamente, entender os 3 motivos maiores do porquê as pessoas elas caminham em uma jornada até o burnout. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. Quais são os 3 grandes motivos? O primeiro deles é o mais óbvio, que é as pessoas mais falam, que é excesso de trabalho. Excesso, né? A gente não precisa aqui falar de excesso só de trabalho, né? Porque às vezes a gente está em excesso em várias coisas. Isso vai nos desgastando emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, o excesso é um problema que pode nos levar até esse lugar. O segundo motivo pelo qual muitos acabam indo até a exaustão total não é só o excesso, é a falta de descanso, a falta de pausa. E aqui a pausa a gente pode pensar tanto na pausa recorrente, ou seja, pausas ao longo do dia, e para isso você precisa de planejamento, de organização, como também as pausas maiores e regulares ao longo de um período. Então, a cada 6 meses você tira uma semana de férias, ou a cada ano você tira 30 dias. Veja, os 30 dias de férias, eles não são à toa, não é porque assim, você merece uma recompensa, não é isso. O nosso corpo precisa parar. Lembra da nossa energia física? Ela sustenta tudo. Se eu não parar, eu colapso. Então, excesso de esforço, falta de pausa. Terceiro motivo, falta de sentido, falta de propósito. E não é propósito como essa coisa que a galera vende, do tipo, mas eu não tenho um propósito na minha carreira. Não, não é isso. Quando você está num lugar que os seus valores não se conectam aos valores do lugar, quando você está vivendo uma vida muito diferente daquela que você acredita ser a melhor para você, no sentido de conexão maior, de valores, de congruência, ou seja, aquilo que eu acredito é aquilo que eu vivo, você começa a se meio que agredir internamente, isso vai gerando um peso emocional para você muito grande, que gera consequências físicas para você. Então, a primeira coisa é a gente entender se a gente está sentindo algum desses sinais que eu vou trazer, de onde que eles vêm. Ou excesso, ou falta de pausa, que pode estar junto, ou falta de sentido, que também pode estar os 3 juntos, né? Uma coisa pode fomentar a outra. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nesse vídeo. A segunda coisa que é importante a gente entender é que o burnout, ele é a exaustão, ele é o fim da linha. Eu costumo não brincar, mas levar um pouco mais na brincadeira, que quando eu fui diagnosticado, né, e cheguei a esse limite, ou ultrapassei esse limite, eu trabalhava tanto, eu fazia tanto, e na verdade eu não trabalhava só do ponto de vista profissional ali, eu trabalhava em outras coisas, eu me dedicava muito a muita coisa, era tudo em excesso, era tudo muito intenso. Eu costumo dizer que eu queria resolver várias coisas porque eu via uma luz no fim do túnel da solução, mas eu achava que a luz do fim do túnel era uma solução, mas na verdade era um trem que arrebentou comigo, no final das contas. Então, o que eu quero dizer é que esse fim do túnel, ele é o colapso, é quando você se quebra inteiro, quando você eventualmente tem um apagão, e quando eventualmente você tem um surto. No meu caso foi um surto. Eu tive um comportamento completamente fora do padrão, que fez todo mundo se assustar muito, dentro do meu trabalho, na época, como diretor.
E aquilo acendeu um sinal e me fez procurar ajuda médica, porque quando você colapsa, quando você chega no fim desse lugar, você tem um apagão, né, você tem, um apagão cognitivo e não adianta, você não consegue mais resolver sozinho. E esse é o ponto, o segundo ponto é esse. Um alemão, ele estudou a escada da exaustão. Deixa eu só ver se eu acho até a imagem aqui para te mostrar. Mas existe uma escada da exaustão. E essa escada da exaustão, ela tem 12 níveis. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Achei. Beleza. Quais são esses 12 níveis? Deixa eu salvar essa imagem e compartilhar com vocês aqui. Um segundo. Cara, é muito importante entender isso, muito importante mesmo, porque o burnout ele não chega do dia para a noite. Ele é uma consequência de uma série de coisas. Nossa, minha imagem tá ruim demais, tá louco. Tá, mas eu acho que vai dar para mostrar. Eu peguei uma imagem no Google aqui, depois vocês podem procurar. Coloca exaustão, imagem, escada 12 degraus, alguma coisa assim você acha. Observe como é que funciona na prática. Tá pequeno, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Beleza, eu vou ficar pequenininho aqui, acho que vai funcionar melhor. Vou ficar aqui porque o negócio fica maior. Existe, em primeiro lugar, uma tensão, né? Então a escada é de cima para baixo aí, tá? Existe uma tensão. Então essa tensão, ela vai aumentando a partir do momento que a gente vai precisando da necessidade de afirmação do outro, aí a gente trabalha cada vez mais, a gente vai desleixando das nossas próprias necessidades, a gente vai se distanciando dos conflitos e a ansiedade vai crescendo. Depois tem uma fase de resistência, que a gente vai negando o que a gente tem. Então essa fase de resistência é muito aquele momento onde as pessoas falam, nossa, você só trabalha, e você fala, você não entende o meu trabalho, você não entende como funciona, aqui é diferente, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho o quê? Você acaba, nesse sentido, se isolando muito das coisas, né, e das pessoas, vai mudando o seu comportamento, e isso vai se tornando cada vez mais prejudicial, até que você chega nos níveis de exaustão, que é um pouco de despersonalização, então você começa a não se reconhecer mais, as pessoas não te reconhecem mais, começa a gerar um vazio interior, e o 11º degrau, ele é um degrau de depressão intensificada, então você começa a ter uma depressão muito grande, você quer ficar sozinho, e aí que o burnout chega só no final, com esse colapso físico e emocional, tá? Então, é importante a gente entender que nesse sentido, a gente precisa se observar. E esses 5 sinais, eles vêm para te ajudar a se observar um pouco mais, tá? Qual que é o primeiro sinal? Quando a exaustão, ela começa a não passar só com sono. Então, assim, você está cansado. Significa que dormindo você vai descansar? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você dorme, continua se sentindo cansado e não é uma questão de caminho ao burnout, mas às vezes é desregulação hormonal, às vezes é um cansaço natural e tudo mais. Mas quando você descansa, né, você se propõe a dormir e você acorda sempre cansado, talvez seja um sinal. Qual que é o convite aqui? A autoconsciência para você se perceber. Tá? Então, o primeiro sinal é a exaustão que não passa com o sono. Segundo sinal é quando você começa a se distanciar das pessoas e emocionalmente das coisas. Você começa a ficar com uma visão de mundo muito mais antagônica do que o normal. Vamos supor que você já seja uma pessoa que seja mais racional, mais cética às coisas, mas quando você está nesse processo de ir à exaustão, você começa a não ver beleza em nada. Isso é muito característica depressiva, né? Você começa a ver tudo como ruim, tudo como problema, tudo como sem esperança, né? Você fica desesperançoso com as coisas. Então, esse é o segundo motivo. Esse cinismo e distanciamento emocional das coisas. Um terceiro motivo, e esse eu percebi, e a minha CEO na época, quando ela me pediu para fazer uma pausa, ela falou para mim, ela falou, Stênio, você não age assim, você não é uma pessoa que não alcança performance.
Então, quando há uma queda brusca de performance sem algum motivo específico, do tipo, a gente teve um processo de mudança muito grande aqui na organização, ou o mercado está passando por uma recessão clara e explícita, tem que olhar, porque ninguém muda performance para baixo do nada, nem para cima, né? Tudo um processo. Então, se você está caindo performance, entenda o que é, pode ser um sinal, né? Esse terceiro sinal, a queda drástica de performance. Um outro sintoma, o quarto, que é importante a gente falar aqui, são sintomas físicos. Tem um livro que não é sobre isso, mas ele diz que o corpo fala, né? Fala muito sobre linguagem verbal, tem umas linguagem não verbal, umas questões nesse sentido de comunicação. O nosso corpo, ele emite sinais. Isso não é esotérico, isso é energia física mesmo, isso é biologia. O nosso corpo desregulado, ele começa a emitir sinais porque está conectado no sistema nervoso, é muito simples entender isso. Então, você pode começar a ter dor de barriga, você pode ter muita dor de cabeça, olho tremendo, perna mexendo muito, alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de taquicardia, sabe? Aqueles pequenos taquicardíacos em determinados momentos. Então, observar o seu corpo, a dor física, insônia, né? Tem dificuldade de dormir, então isso também pode ser um sinal para você. E uma das coisas, eu acho, que é mais importante, e aí a gente pode abrir, né? Que é esse vazio, essa falta de propósito, essa falta de sentido. E o Viktor Frankl fala, né? Quando você tem um porquê muito forte, você supera qualquer como. E eu penso que aqui a gente pode pensar assim, por exemplo, quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, seja em casa ou seja no trabalho, como eu me sinto? Eu me sinto disposto, não estou dizendo que eu gosto de fazer, mas eu tenho energia para fazer, eu tenho alguma satisfação em fazer, eu entendo por que eu estou fazendo aquilo, eu entendo por quem eu estou fazendo aquilo, eu me sinto energizado, entendendo que aquilo que eu estou fazendo é um meio para algo, essa conexão que também, e vem muito forte das pessoas que creem em Deus, é absurdo, assim, né? Porque você entende o valor das coisas ruins, você entende o sacrifício, você entende a mortificação ali naquele processo, mas independentemente se você tem alguma crença ou não, o porquê que eu estou fazendo aquilo. E quando a gente fala do porquê e desse vazio com a falta desse porquê, a gente pode ter outros sintomas do tipo, cara, o meu domingo, final do dia, ele é desesperador, porque segunda-feira eu não quero voltar para minha rotina natural, porque de repente sábado e domingo eu me desconectei da realidade. E outro sintoma, e esse eu tive, cara, eu bebia todo dia e comia absurdamente, como uma forma de fuga daquilo que eu estava vivendo emocionalmente, internamente, né? O Murilo Gun fala muito que o mundo exterior, ele reflete o mundo interior, e é muito verdade isso. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa estar bem com as nossas paixões, com as nossas tentações, a gente precisa estar bem com o nosso equilíbrio, com o nosso autodomínio, a gente precisa estar bem com a nossa família, a gente precisa estar bem com as nossas relações. Então, essas coisas, elas vão ajudando, inclusive, nesse processo de caminho à exaustão. Então, assim, observe, né, esses 5 sinais. Exaustão que não passa com sono, cinismo e distanciamento emocional, queda brutal da performance, sintomas físicos como insônia, dor de cabeça, problemas digestivos e assim por diante, e sensação de vazio e sensação, ou falta de propósito, né? Todas essas coisas podem ser sinais. Agora, como é que você cura isso? É um processo, e quando você está num nível já muito avançado, é ajuda médica, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicanalista, de um terapeuta, de um psicólogo, não é só se organizar. Eu lembro do meu psiquiatra falar, né, Stênio, instale coisas positivas na sua vida, e eu lembro que aí começaram os meus rituais matinais de oração, de leitura constante, de atividade física e de tempo com a minha família. Então, trabalhando a energia espiritual, a energia mental, a energia física, a energia emocional, para poder tentar recuperar. Mas, junto com isso, eu tomei remédio. Junto com isso, eu fiz 2 anos, né, de terapia. Foram 9 meses de remédio, 2 anos de terapia e consegui sair desse buraco, graças a Deus, do melhor jeito possível, né, prosperando, conseguindo reorganizar minha vida, reorganizar minhas relações, especialmente a primeira delas com Deus.
Então eu espero que, se você esteja passando alguma coisa nesse sentido, você busque ajuda. Pode contar comigo no que você precisar também, é claro. Estou aqui também para apoiar nesse processo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Um excelente dia, uma excelente semana para você, fique com Deus e sucesso sempre.